Se tem um emprego confirmado em Portugal e está se preparando para fazer o pedido do visto de trabalho, ou se você tem uma empresa portuguesa e quer contratar um trabalhador que está fora da União Europeia, existe uma mudança de procedimento que passa a valer a partir do dia de hoje, que foi anunciado pela Embaixada de Portugal em Brasília e que muda completamente quem faz o quê, em que ordem e o que acontece se a sequência não for respeitada. Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que mudou, o que você tem que fazer e o que você pode esperar com base no anúncio oficial da Embaixada de Portugal em Brasília. Se você não me conhece, eu sou Felipe Vigo, eu sou advogado no Brasil, em Portugal e na Espanha, e aqui nesse perfil eu descomplico a lei para que você entenda sobre os seus direitos e possa se planejar sem cair em truques e armadilhas. Antes de explicar o que mudou, é importante entender como era o procedimento até o dia de hoje, 31 de julho de 2026. O visto de trabalho subordinado para Portugal, o chamado visto D1, é o visto para quem tem um contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho com uma empresa portuguesa para trabalhar em Portugal por um período superior a 12 meses. No processo que vigorou durante anos, o fluxo era essencialmente iniciado pelo próprio trabalhador estrangeiro. O trabalhador e a empresa acordavam um contrato, o trabalhador reunia a documentação e o próprio trabalhador apresentava o pedido do visto no consulado ou através da VFS Global, conforme cada caso em concreto. O modelo tinha uma lógica simples. O trabalhador é o requerente do visto, portanto, o trabalhador é quem inicia o seu processo. A empresa aparecia somente na documentação e não precisava interagir em momento nenhum diretamente com os órgãos antes de o pedido já ter sido apresentado. É exatamente esse modelo que vai sofrer alteração. A primeira mudança é mais simples, mas teve um impacto imediato para muita gente. Desde 17 de abril de 2026, todos os pedidos de vistos para Portugal desde o Brasil têm que ser apresentados pessoalmente pelo requerente em uma das unidades da VFS Global no Brasil. Acabou a possibilidade do envio de documentação por correio e também a possibilidade da apresentação diretamente nos consulados de Portugal no Brasil, que eram possíveis em algumas localidades. Além da obrigatoriedade da utilização do serviço da intermediária, o atendimento somente é feito mediante agendamento prévio, que é realizado na plataforma da própria VFS Global. O requerente, no dia do agendamento, tem que comparecer pessoalmente com um passaporte original e toda a documentação que é exigida para a solicitação do seu visto. Contudo, com a mudança mais recente anunciada, a empresa empregadora assume um novo papel dentro do processo. Essa é a mudança estrutural que afeta mais profundamente o processo e que a maioria das pessoas ainda não estão atualizadas. A Embaixada de Portugal em Brasília anunciou que os pedidos de visto de trabalho subordinados passam a seguir um procedimento que exige obrigatoriamente o contato prévio da empresa empregadora com a secção consular no Brasil. Traduzindo isso para uma linguagem prática, antes do trabalhador entrar em contato com a VFS Global para poder realizar o agendamento e a entrega dos documentos, a empresa que quer contratar esse trabalhador tem que contatar com a embaixada ou com um consulado, apresentar a documentação sobre a própria empresa, sobre o contrato previsto e receber uma validação do órgão. Só depois dessa validação é que o agendamento na VFS Global fica disponibilizado para o trabalhador.
Isso é uma inversão da lógica anterior. O processo deixa de ser iniciado pelo trabalhador e passa a ser iniciado pela empresa. O trabalhador não pode mais chegar à VFS Global sem que a empresa tenha feito o seu primeiro passo. O contato da empresa com a embaixada é feito através do endereço de e-mail que está aqui na tela para você. Esse é o canal oficial indicado pela embaixada para pré-autorização de pedidos de visto de trabalho subordinado. No e-mail, a empresa tem de enviar os seguintes documentos e informações. Primeiro, a certidão permanente da empresa portuguesa ou o código de acesso a essa certidão, que é o documento que prova que a empresa existe, está registrada e quem são os seus representantes legais. Segundo, o NIPC, que seria o equivalente ao NIF, só que da empresa. Terceiro, o comprovativo de situação contributiva regular perante a autoridade tributária e a segurança social portuguesa. Uma prova de que a empresa não possui dívidas fiscais ou contributivas em aberto. Uma empresa com dívidas ao Estado não pode contratar trabalhadores fora do território nacional para trazê-los para Portugal. Quarto, a minuta ou a promessa de contrato de trabalho. O documento que formaliza a relação laboral prevista com a indicação do cargo, da remuneração e da duração. Atenção que esse documento ele deve sempre estar firmado por ambas as partes, pelo empregado a ser contratado e também pelo representante da empresa. A embaixada ou consulado analisa a documentação e valida ou não a aptidão da empresa para contratar o funcionário pretendido ao abrigo desse processo. Só depois que a empresa enviar a documentação para a embaixada e a secção consular validar o pedido apresentado, o trabalhador recebe uma autorização para avançar com o agendamento na VFS para apresentar o restante das documentações que são necessárias e obrigatórias. Uma vez a documentação reunida pelo empregado e realizado o agendamento junto à VFS, é feita a recolha biométrica, as impressões digitais e também a fotografia do futuro imigrante. E todo o processo é encaminhado para a embaixada ou consulado. O passaporte do requerente ele fica retido durante todo o período da análise do pedido de visto. Portanto, o que mudou essencialmente foi o procedimento de iniciação do processo. Os documentos exigidos ao trabalhador para o visto D1 mantêm-se essencialmente os mesmos que já eram necessários. Passaporte válido, com validade suficiente para cobrir o período da estadia pretendido, geralmente com validade superior a 6 meses, contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho assinado por todos com duração mínima de 12 meses e remuneração igual ou superior à mínima mensal exigida, que é o salário mínimo nacional português vigente. Certificado de antecedentes criminais apostilado. Seguro de viagem e saúde com cobertura mínima de 30 mil euros para o período inicial da estadia, ou então, caso tenha a possibilidade também de apresentar o PB4. Comprovativo de alojamento em Portugal, que pode ser um contrato de arrendamento, uma carta convite, ou então uma reserva de um hotel, um Airbnb ou alguma outra hospedagem comprovada. A prova dos meios de subsistência nesses casos é sempre feita com base na remuneração que já vai indicada no contrato apresentado. Dessa forma, não é necessário apresentar novos documentos para meios de subsistência. Todos os documentos que são emitidos no estrangeiro para uso em Portugal devem sempre estar apostilados ao abrigo da Convenção de Haia. O prazo de processamento do visto D1, da apresentação do pedido na VFS Global até a decisão da embaixada ou do consulado é tipicamente de 60 a 90 dias úteis. E atenção que dias úteis não são dias corridos.
Isso significa que, na prática, o processo pode demorar entre 3 a 5 meses desde a entrega na VFS até a emissão do visto. Mas agora a gente ainda tende a acrescentar o tempo da nova fase de pré-autorização da empresa. O tempo que a embaixada ou o consulado demora para analisar a documentação da empresa e dar a validação ainda não é um prazo oficialmente publicado e pode, obviamente, variar dependendo do volume de pedidos. Uma estimativa cautelosa que eu faço para a gente acrescentar nessa pré-fase é de pelo menos 2 a 4 semanas no processo global. O que isso então significa na prática? Se a empresa e o trabalhador querem que o visto esteja emitido para uma data específica de início do trabalho, o processo tem que ser iniciado com bastante antecedência, o que com o novo procedimento significa que a empresa precisa contactar com a embaixada ou o consulado com pelo menos 5 a 6 meses de antecedência em relação à data prevista de entrada em Portugal. Se esse vídeo foi útil para você, eu vou te pedir então 3 coisas. Primeiro, o seu like no vídeo, que é o sinal que o YouTube precisa para entregar esse conteúdo para mais pessoas. Segundo, a partilha com aquela pessoa que está a tratar do visto de trabalho para Portugal e que ainda não sabe que o procedimento mudou. Até porque essa informação pode literalmente evitar que o processo seja recusado ou que meses de trabalho sejam perdidos. E por último, a sua subscrição ativando o sininho. Primeiro, porque é gratuito e não vai te tomar mais do que 5 segundos. E segundo, porque assim você vai sempre receber em primeira mão as atualizações aqui do canal.